Cartório Passo a Passo, oferecimento Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo com você. Este programa maravilhoso que traz informações de utilidade pública relacionado aos cartórios extrajudiciais. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Alcione Montani, tabeliã aqui no estado de Mato Grosso e encantada com este ecossistema cartorial. Trouxe 3 notícias relacionadas ao nosso ambiente que pode impactar a sua vida. Anote aí. Certidão de nascimento já pode ser tirada online. É isso mesmo. Vou compartilhar porque isso já saiu na mídia várias vezes e tem alguns poréns que você precisa aprender para não cair em situação furada, tá? Olha, outra notícia. Tribunal de Justiça de São Paulo declara nula uma holding familiar criada para excluir herdeiro. Esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. E eu vou te explicar que nulo, qual é o efeito da nulidade, tá bom? Para fechar com chave de ouro, a terceira notícia de hoje, pai pode, olha só, pai pode ajuizar a ação para antecipar provas e excluir o filho na sucessão. Essa moda pega, hein? Não é não? E no momento que eu vou te explicar, responder perguntas, no quadro Tabeliante Responde, tem perguntas de vários tipos. Tem sobre regularização de imóvel, partilha de bens no divórcio, com quitação ou não de imóvel financiado. Tem tanto assunto que vale a pena você ficar comigo. E para fechar com chave de ouro, tem uma entrevista maravilhosa com o Dr. José de Arimateia Barbosa, registrador de imóveis aqui no estado de Mato Grosso. E nós vamos conversar sobre georreferenciamento. Muito importante, não é? Pois é. Fica aí, eu volto já já, depois do intervalo. Cartório e você? Tudo a ver. Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Cartório Passo a Passo, oferecimento Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Vamos começar esse programa com muita informação de utilidade pública para você, sempre relacionado aos cartórios extrajudiciais. Nesse quadro, eu sempre trago perguntas dos nossos telespectadores, então é do dia a dia mesmo, para explicar como é que funciona. Vamos lá. Primeira pergunta de hoje. Eu cuido da minha netinha desde que ela nasceu, porque a mãe dela, que é a minha filha, se mudou para outro estado e praticamente não tem contato. A menina já tem 9 anos e o registro continua no nome da mãe. Eu queria saber se tem como eu conseguir registrar ou ter algum documento no cartório que comprove que é comigo que ela vive, para poder matricular na escola e levar ao médico. Para conseguir a guarda dela, é só judicial ou tem algum documento que faz no cartório? Sou o avô Antônio.
Olá, senhor Antônio, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência e parabéns, né, cuidando da netinha. Olha, eu vou explicar para o senhor como é que poderia ser feito. O senhor tem a guarda de fato, é o que a gente fala assim, o senhor cuida dela já esse tempo todo. Tirar da mãe e passar para o senhor, dá para fazer a guarda, né? Porque é sua filha que é a mãe biológica, independente do motivo, né? Por que ela está ausente. Então, sim, dá para ser combinado, entrar com processo judicial. Essa transmissão de guarda não dá para fazer em cartório. Não tem procuração, não tem por escritura, pessoa, não dá para fazer negócio com ela, tá bom? Então, tem que ser obrigatoriamente com processo judicial. E aí regulamenta essa guarda. Dá para regulamentar visitas, se a hora sua filha quiser voltar, tá? Se não for o caso de perda do poder familiar da mãe biológica, mas só o juiz que vai analisar esse caso mesmo. O que mais que você me perguntou aqui? Se tem algum documento do cartório, né? Não tem. Quando o juiz deferir a guarda para o senhor, aí pode fazer essa averbação ali no registro de nascimento. Se for uma outra situação, se fosse um caso de adoção, mas não dá para ser por conta do vínculo familiar, aí sim faria depois essa averbação, né, o novo registro até de adoção, mas não é o caso do senhor, tá bom? Então eu oriento o senhor procurar um advogado, se não tiver condições, procure a Defensoria Pública, explique o seu caso e aí vai ter que ser um processo judicial, só depois que vai para o cartório, tá bom? Um abraço para o senhor e tudo de bom, eu espero ter ajudado. Próxima pergunta, por favor. Estou me divorciando e tenho um apartamento financiado e ainda não terminamos de quitar, mas queremos colocar a parte de cada um em um acordo. O cartório poderia fazer mesmo com o imóvel financiado ou precisa terminar de pagar primeiro para depois regularizar? Essa regularização faço em qualquer um? Ele precisa dele estar junto? Não quero estar, deve ser perto dele mais. Ela não deixou aqui o nome dela, mas olha, essa situação é comum. E essa sua pergunta vai ajudar muitas pessoas. Eu agradeço pela sua participação, tá bom? Vamos por partes. Você está se divorciando e vocês adquiriram um imóvel e ele ainda está financiado. O que pode ser partilhado? Pode ser partilhado a parte que vocês já pagaram. Então, se vocês compraram durante o casamento, pagaram, vamos supor, 100 mil. Então, se o regime de bens de vocês for o da comunhão parcial, vamos lá, se o regime de vocês for o da comunhão parcial, então seria metade de cada um. Isso vai depender do regime de bens, tá bom? Então, na hora de analisar esse divórcio, o advogado deve orientar vocês. Ou o cartório também, se for fazer esse divórcio no cartório de notas. A outra pergunta que você quer fazer é se precisa esperar quitar. Não precisa. Tem gente que tem essa percepção, mas não precisa. Vocês podem fazer a divisão do saldo. De repente, um fica com o imóvel, o outro é indenizado em dinheiro, dá para fazer essa compensação. O importante é ter um mínimo de consenso, um mínimo de diálogo. Você traz aqui na sua última frase que você não quer chegar perto e não precisa. Às vezes a dor é tão grande no processo de divórcio que realmente não querem ver. Mas para isso tem os advogados, que pode representar o seu interesse e levar a sua mensagem, representar de fato o que é que você quer. E no momento da assinatura, não precisa ser no mesmo momento. O ideal é que seja, mas não precisa. Inclusive, é possível assinar de forma eletrônica através da plataforma do e-notariado. Você pode ir em qualquer cartório de notas do Brasil, tá? Você está aqui em Mato Grosso, pode ser em qualquer cartório de notas, pode ser o mais perto da sua casa, inclusive, tá bom? Eu acredito que já respondi todas as suas perguntas. Boa sorte para você, eu sei que é uma fase difícil, mas vai passar. Beijo!
Próxima pergunta, por favor. Tem uma casa que construí um terreno da prefeitura. Nossa, já vi outra história dessa aqui. Num bairro que ainda não foi regularizado. Estão falando que vai ter um programa de regularização e que dá para pegar escritura direto do cartório. Como funciona esse processo e o que eu preciso levar para provar que moro aqui há anos? É a Rosângela. Oi, Rosângela, muito obrigada pela sua participação e pela sua pergunta. Tem muita gente nessa situação, viu? O que me deixa um pouco em dúvida aqui é que você fala que esse terreno é da prefeitura. O uso capião não cabe. Mas se tem um projeto social aí para regularizar, e de fato em vários municípios há, eu não sei de onde você é, porque aqui você não colocou, mas tem vários processos de regularização. E o governo tem incentivado isso, né? As forças públicas aqui no estado de Mato Grosso têm tido bastante. Então, pode ser que o seu bairro seja atingido por isso. Quando tem esse projeto de regularização, tem a interferência do prefeito, né, da prefeitura, do Intermate, depende da área, Ministério Público, Defensoria. É uma força-tarefa para permitir essa regularidade. Como que o cartório participa? O cartório faz esse trabalho realmente gratuito. Não recebe contraprestação, não recebe dinheiro do governo, da prefeitura, de ninguém. O registro de imóveis, que faz essa matrícula nova, né, quando atende todos os requisitos, é ele que custeia. É o registrador ou registradora de imóveis que banca, que faz esse trabalho gratuitamente para a sociedade. Tá? E eu enfatizo isso porque, infelizmente, há esses programas sociais que são importantes, mas não prestigiam o tabelião ou registrador de imóveis no trabalho que faz com sua equipe, que ele paga, que ele desembolsa e não vê o reconhecimento. Às vezes aparece um político falando, eu fiz, eu aconteci, mas esquece do mérito do cartório, tá bom? Então, no mais, não consigo te ajudar, não sei o seu município, em que situação que você está, se seu bairro está escalado para uma situação de regularização breve ou não. Então, minha sugestão inicial, procure o registro de imóveis da sua cidade e também a prefeitura, para você receber mais orientações, tá bom? Demais, muito obrigada pela participação, um beijo para você. Temos mais perguntas? Meu pai faleceu no ano passado e deixou uma fazenda e alguns veículos. Somos 5 irmãos, mas um deles mora fora do país e não pode vir assinar. A gente quer fazer o inventário no cartório para resolver mais rápido. É possível ele mandar uma procuração de outro país para alguém assinar por ele? Essa procuração precisa estar traduzida e registrada aqui ou tem outra forma? Olá, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente você não deixou seu nome, mas tudo bem, pergunta anônima aqui também, a gente não vai fornecer o número do telefone, né? Você não precisa da procuração se você conseguir fazer pelo certificado digital. Tem muitos brasileiros no exterior que ainda têm a carteira de habilitação válida, a de motorista, sabe, a CNH? Através dela, é possível você contratar um certificado digital, não o gratuito do cartório, tá? O que dá para você contratar é essas certificadoras particulares. Sei disso porque alguns clientes que não conseguiram fazer pelo cartório fizeram dessa forma. E aí pode assinar de onde estiverem, tá? O que dá para fazer também? A procuração é possível? Sim, fazer no consulado brasileiro aí no país que estiver. Não haverá necessidade de traduzir, porque você vai fazer essa procuração no consulado brasileiro. Então, ela já virá em português, tá bom? Demais, é só você fazer a escritura de inventário e vai ser bem tranquilo. Mais um lembrete. Se este herdeiro que está fora do país tiver deixado firma aberta aqui no Brasil, então, dependendo se estiver válida ainda, talvez consiga abrir o certificado digital
de forma remota. Cartório é burocrático? Claro que não, né, gente? A gente facilita a vida e mantém a segurança jurídica. Então, procure o cartório mais perto da sua casa, tá bom? Obrigada pela sua participação. Agora é o Fernando de Alta Floresta. Tudo bem, Fernando? Ele pergunta assim: depois que o inventário for feito, como faz para transferir o carro e o imóvel para o nome dos herdeiros? Um abraço, doutora Alcione. Um abraço para você também, Fernando. Muito obrigada pela sua participação. Olha só, é muito comum essa dúvida, que pega a escritura ou pega ali uma ordem judicial, finalizou todo o processo e agora o que eu faço? Você vai registrar. Registrar como? Onde? O veículo você vai registrar no Detran. Você vai pegar o formal de partilha ou a escritura pública e levar a registro. E um imóvel, você vai levar onde? Você vai levar no registro de imóveis, onde está matriculado o imóvel que foi objeto dessa partilha. Ou adjudicação, né? Quando não tem mais de um herdeiro, a gente não fala em partilha, a gente fala em adjudicação. Você aprendendo aqui no cartório passo a passo, né? Sempre com o seu caderninho aí, ó, já anota tudinho, você vai sempre enriquecer o seu vocabulário. Quando você for precisar de um atendimento, já sabe tudo, porque acompanha tudo aqui comigo. Daqui a pouquinho, após o intervalo, eu vou trazer as notícias relacionadas ao ecossistema cartorial. Cartório e você? Tudo a ver. Há mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Cartório Passo a Passo. Oferecimento Online Sistemas. Seu cartório em alto nível. Montani Calçados. Calçados para todo o Brasil. Vamos começar agora as notícias relacionadas ao ecossistema cartorial. Você viu na chamada que sempre tem notícia relacionada aos cartórios, não é mesmo? E a primeira que eu selecionei é sobre o registro civil. Sabe, registro de nascimento, registro de casamento e até de óbito. Quando você precisa de uma certidão atualizada, você não precisa mais ir ao cartório. Nem esse mais perto da sua casa. Você pode, através do seu celular ou de qualquer computador, fazer esta solicitação. Eu vou te mostrar, tem até notícia aqui, por isso separei. Olha só, tá lá no site tectudo.com.br. Diz assim, ó, certidão de nascimento e óbito já podem ser tirada online. E ele fala assim, mas tem um porém. Qual é o porém aqui que ele está se referindo? Quando você solicita uma certidão online, você vai recebê-la online. Então, vai vir um arquivo ali em PDF para você. Se você precisar deste documento em papel, né, no original, assim, em papel, você pode direcionar a um cartório mais perto da sua casa. Então, você fala, eu quero retirar no cartório X, perto da sua casa.
E aí você pode materializar. Este é o termo técnico para você chegar lá e falar assim, eu quero vir buscar a minha certidão materializada que eu pedi através do CRC. CRC é a Central de Registro Civil. Anote aí, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui para ficar bem fácil para você guardar. O site www.registrocivil.org.br. Olha que comodidade. Essa notícia não é nova, assim, já faz tempo que tem esse serviço disponível, mas muitas pessoas ainda não sabem. Eu tenho um alerta a mais para você. Tem muitas empresas se passando por cartório, mas na verdade são intermediadores. São empresas que colocam um nome parecido com cartório, cobram pelo serviço deles e mais as taxas cartorárias. Então, você tem que ficar atento que você não precisa pagar a mais. Você mesmo faz o seu cadastro na Central do Registro Civil e faz o seu pedido. Do mesmo jeito que você vai ter que passar seus dados para essa empresa intermediar, você passa direto para a fonte. Para que pagar a mais? Para depois falar, cartório é caro, olha só, né? Então, paga direto para quem vai te fornecer o serviço. Não precisa de intermediário. Fica atento a isso, tá bom? Vamos ver aqui outra notícia relacionada ao nosso ecossistema. Olha, tá lá no site conjur.com.br, é sobre a holding familiar. Holding familiar, tá na moda ainda, né? Muita gente pensando, e agora com a mudança da legislação, então quem tem imóveis em aluguel tá tudo assim já pensando como que eu vou fazer com essa carga tributária realmente difícil. Mas olha só, a notícia que eu trouxe aqui é que parece que houve uma estratégia para prejudicar um herdeiro. O tema dessa reportagem aqui está assim, ó, quando a holding familiar é criada para prejudicar herdeiros. Está lá no site Conjur, como eu falei, né, .com.br, e diz que uma holding familiar é um objeto de grande debate, realmente é, de utilização atual, notório, legítimo, importante, porém, nesse caso aqui, foi usado com a intenção de excluir um herdeiro. E aí parece que ele conseguiu reverter isso na justiça, porque transmitiu os bens para a holding. A holding nada mais é que uma pessoa jurídica, tá? Vou até explicar aqui para você, ó. A holding, esse nome, assim, é uma empresa. É uma empresa com patrimônio da família, com essa intenção de administrar esse patrimônio da família. Então, transferiu e este herdeiro que se entendeu excluído não fazia parte do quadro societário. Lógico, então ele não vai se beneficiar dessa empresa. Então, ingressou com a ação para ver esse processo aqui todo desfeito. Então, você pode fazer a holding? Pode, mas o Código Civil estabelece o direito à legítima, os herdeiros têm parte, exceto ser excluído, que a próxima notícia fala sobre isso, tá? Tem situações em que o herdeiro, sim, pode ser excluído da herança. Muito embora aqui no Brasil, né, não seja igual nos Estados Unidos, que se a pessoa não quiser, não deixa nada para a família, aqui é obrigada a deixar, mas tem situações de exclusão. E já vou compartilhar com você. Aqui é uma notícia do STJ. Tirei já direto do site do STJ, mas tem outros sites também, stj.jus.br. Pai poderá ajuizar ação para produção antecipada de prova para justificar eventual exclusão do filho na sucessão. Eu vou aproveitar essa notícia para trazer duas situações. Produção antecipada de provas. De que forma pode ser essa produção antecipada de provas? O cartório pode te ajudar nisso. Você pode fazer por um processo judicial, mas também, dependendo da situação, no cartório de notas. O que eu estou falando aqui? Estou falando da ata notarial. A ata notarial não é só para uso capião, para adjudicação, não, ela serve como um meio de prova antecipada.
No caso, a pessoa postou, falou mal do pai, eu já vou abordar mais essa notícia. Então, você pode ir lá e não precisa ser só com esse propósito. Com qualquer situação, você se sentiu prejudicado, quer fazer prova, quer entrar com ação de reparação de danos, utilize a ata notarial. Para conversa de WhatsApp, para redes sociais, é o meio de prova mais indicado. E você pode fazer em qualquer cartório de notas, pode ser o mais perto da sua casa, não tem problema, tá bom? É só a ata notarial para fins de usucapião que tem que ser obrigatoriamente a do município onde está o imóvel que você vai usucapiar. Do contrário, qualquer cartório de notas você pode fazer, tá? Então, mas olha, serve esse aqui de alerta, tá? Fica falando mal do pai. Aqui, ó, a terceira turma do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que é admissível a ação de produção antecipada de prova para documentar fatos alegadamente relacionados à injúria e acusação caluniosa de um filho contra o pai, que serviriam, em tese, para justificar eventual exclusão do filho na sucessão. Ele está aqui, o filho está falando mal do pai, nesse caso aqui, dizendo que o pai provocou a morte da esposa, né? Então, esses fatos que são trazidos aqui é uma injúria, né? Pode sim levar à perda do direito da herança depois. Pode ser que esse pai não use, pode ser que use, né? Então, fique esperto aí com o que você anda falando, o que você anda postando, principalmente, tá? Então, verificando aqui, é possível sim, foi feito em processo judicial, mas como eu te alertei, o cartório também pode te ajudar nisso. Daqui a pouquinho tem uma entrevista maravilhosa, você vai entender muita coisa sobre georreferenciamento com o Dr. Arimateia, ele que é um registrador de imóveis, muito experiente, já teve muita vivência nesse tema, inclusive, e vai compartilhar conosco. Então, fique ligado, se você tem área rural, se você trabalha com isso, se você só quer aprender um pouquinho, já é imperdível. Eu volto já, 1 minuto. Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Cartório Passo a Passo. Oferecimento Online Sistemas. Seu cartório em alto nível. Montani Calçados. Calçados para todo o Brasil. Hoje o Cartório Passo a Passo recebe uma das maiores referências do país em direito registral e imobiliário. O Dr. José de Arimateia Barbosa é oficial do Registro de Imóveis em Campo Novo do Parecis, é diretor de Relações Internacionais do IRIB, foi presidente da ANOREG de Mato Grosso, ele é mestre em bioética e doutor em ciências jurídicas e sociais, com pós-doutorados na Itália e em Portugal. Gente, que currículo é esse, não é mesmo? Ele vem para esclarecer tudo sobre o georreferenciamento, o que é, quando é exigido e o que muda com o novo decreto 12.689 deste ano, 2025, que prorrogou esses prazos de certificação até 2029.
Doutor Arimateia, seja muito bem-vindo ao programa Cartório Passo a Passo. É uma alegria recebê-lo aqui. A alegria maior é minha, doutora. Eu me sinto lisonjeado, né, por ter sido distinguido por você para participar desse programa que eu assisto sempre e tenho a melhor referência sobre ele e sobre a sua pessoa também. Muito obrigada, eu agradeço muito. Doutora Arimateia, que já está na atividade há algumas décadas, que domina como ninguém essa área de georreferenciamento, mas eu gostaria de que o senhor compartilhasse conosco, com quem está em casa, um pouquinho da sua trajetória profissional. Olha, eu brincava com você ainda há pouco. Antes de você nascer, acredito, eu já estava na atividade. Meu pai, Rui Barbosa é o nome, falecido, foi oficial do Registro Civil e Notas. Então, minha origem é do tabelionato de notas. Eu estou registrador, depois de ter passado por Rondônia também com essa experiência, e nasci em Minas Gerais, onde vivi até meus 45 anos, né, quando passei no concurso em Rondônia, também o primeiro concurso para cartório em Rondônia. E o primeiro aqui no Mato Grosso também, após a vigência da Constituição e da Lei 8.935. Mas em Minas eu fui escrevente juramentado, né? Hoje não tem mais essa terminologia, mas era um concurso realizado pelo titular da serventia para que o substituto, na qualidade também de escrevente, assim como estamos a ver hoje, se tornasse aquela pessoa a também trabalhar com o titular do cartório, que coincidentemente era meu pai. Mas o concurso era feito pelo diretor do foro, com a presença da OAB, com todos os entes que hoje também temos de representatividade. E durante aquele período eu aprendi praticamente tudo que sei hoje com meu pai, de saudosa memória. E logo a seguir me tornei também advogado, militei por 18 anos na área do direito de família, direito das coisas, sucessão. E deixei a advocacia depois de ter passado também pela Procuradoria-Geral do município, como procurador-geral adjunto, dirigindo lá 17 advogados à época, uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Hoje não tanto, porque foram para os Estados Unidos, é governador Valadares, né? Ainda confundem, porque essa era a terminologia da época, e fui para Rondônia. Foi uma mudança radical, saí de uma cidade maior para ir para uma cidade com 20 mil habitantes, no interior de Rondônia, as estradas ainda difíceis, e um fato curioso, naquela época não se produzia documentos da maneira que temos hoje. Eram feitos contratos, contratos de cessão, procurações, subestabelecimento de procurações. E um fato curioso, Alcione, naquela época, para conseguir a primeira escritura, a lavratura da primeira escritura, só foi possível através de escambo, né? A gente até brinca, pouca gente sabe dessa prática, mas o escambo era a troca de uma vaca por uma escritura, né? Um bezerro por um registro. Então, a gente fala assim, é até cômico, né? Nós estamos falando de coisa que acontecia há 30 anos atrás lá no estado de Rondônia, ou seja, na comarca onde eu vivia. E acabei me tornando um pequeno pecuarista em razão dessas trocas, né? Era a produção do documento e recebia aquele bem, no caso, né? O semovente, o gado, que ficava para partir lucro com a pessoa que lá comparecia. Foi a única maneira que eu encontrei de lavrar a escritura, de registrar. Hoje, o sucessor, naquele cartório, ele praticamente não dá conta de tantas escrituras que vieram depois em razão desse primeiro passo. Então, são coisas assim pitorescas, né? Eu estou a contar aqui em primeira mão. Eu nunca tinha revelado essa questão ocorrida lá no início dos anos 2000, antes de 2000, né? Eu fui para Rondônia em 97. Um fato curioso, só mesmo para que aqueles que estão começando agora não pensem que a gente já chegou ocupando a janela, né? Foi muito sacrifício para chegarmos, né? Graças a Deus, onde estamos. Amém. As pessoas não têm ideia de como é a atividade, como foi lá atrás, né? Acha que a situação atual sempre foi, o recebeu de pai para filho, que foi muito fácil, que é muito tranquilo, que a gente recebe dinheiro do governo. Então, aqui no programa eu sempre trago essas informações e sempre
começo a entrevista perguntando dessa trajetória para que as pessoas entendam que não cai do céu, né? A gente tem um caminho. Você mencionou vários estados que você mudou com a sua família, fazendo a sua atividade até onde está hoje. E fato curioso, as pessoas pensam que o concurso ele acontece agora, depois da Constituição. Mas desde a independência do Brasil, já no período imperial, já se falava em concurso. Claro que ao longo do tempo, muitos arranjos que nós chamamos engodos administrativos ou legislativos, né, que em sinceridades normativas aconteciam, para que houvesse permuta de cartórios, né? É o pai que era titular, o filho submetia a um concurso, o filho não assumia titularidade na cidade maior, assumia na cidade maior, e o pai não assumia na cidade menor. Então, por isso, fala-se na sucessão de cartórios, mas nunca aconteceu, sempre teve concurso. Só que o concurso ele era maculado, ele era feito com um viés, acredito, para contemplar esse ou contemplar aquele nessa situação que era legal, mas imoral, né? Fazia-se o concurso com uma destinação. O edital saía hoje e a prova era amanhã. Nossa. Quem ficava sabendo, né? É uma minoria, né? Ou algum privilegiado. Lamentável, isso aí no passado era comum. Hoje não tanto, né? Não. É possível que tenha algum deslize, alguma coisa, mas é reparado imediatamente. Então, nunca houve sucessão de cartório, sempre houve concurso, porém, de uma maneira alheia ao que é hoje. Entendi. Eu confesso que eu fiquei surpresa quando eu fui pesquisar e descobri isso, né? Que desde antes da Constituição de 88 já havia previsão de concurso e eu nem sabia, gente. Eu fiz a faculdade de Direito toda, nem sabia que era concurso e muita gente até hoje não sabe que é por concurso. E que na Constituição Federal atual, lá no artigo 236, prevê isso. Inclusive, deixa eu até aproveitar, Matéria, nós estamos com o edital publicado aqui no estado de Mato Grosso, com 141 vagas, salvo engano. Então, assim, muito embora atrás tenha sido de uma forma estranha, eu acho que hoje é transparente, o edital e qualquer deslize é denunciado, o tribunal e a comissão têm o cuidado de reparar qualquer erro. Eu estive na comissão já por 2, 3 vezes e declinei da possibilidade de continuar, porque meu filho é candidato, ou pode ser candidato, funcionários do cartório. Então, achei por bem não permanecer por razões óbvias. Lisura, né? Com certeza. É ótimo. Mas eu acredito que eu só estou na função de tabeliã por conta de ser por concurso mesmo, né? Por mérito. Com certeza, e eu a parabenizo por isso, Alcione. Você é revelação no nosso meio, eu sempre comento, vocês chegaram em boa hora. A gente precisava dessa reformulação, dessa mudança, né, de comportamentos que no passado, a gente sabe, não era da mesma forma que é hoje, né? Temos aí notícias aí de que o viés político, né, predominava. O Poder Judiciário ele não tinha a força, a pujança que tem hoje, ou a ingerência sobre os concursos, né? Hoje tudo é coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça e as Corregedorias de Justiça com uma fiscalização rígida sobre tudo que se passa. Muito atuante. Mas vamos falar de georreferenciamento? Opa, vamos lá. Tema que eu gosto demais e, por coincidência, hoje compartilhei com vários colegas, né, os debates que têm acontecido aí nos bastidores. Sim, porque teve mudança, aí ficou a confusão. Eu mesmo já reportei aqui essa alteração, os prazos que estava para vencer, depois foi revogado. Então, mas vamos passo a passo? Perfeito, fica melhor. Vamos pelo começo? Vamos pelo começo? Vamos, Alcione. Tá. Explica para o pessoal de casa o que é georreferenciamento. Certo. Vamos definir aí a palavra geo, terra, né? Geo, terra. Tá. O referenciamento, a referência daquele imóvel naquele espaço da Terra, ou seja, no planeta Terra. No passado, essa medição, entre aspas, para se localizar determinado imóvel, era feita de maneira rudimentar. As matrículas antigas dos imóveis, a propósito, uma funcionária há pouco tempo, que é uma das boas funcionárias, disse que quando ouvia falar em matrícula, ela sabia que matrícula era de
aluno na escola, nada mais do que isso, né? Então, quando ela ouviu pela primeira vez matrícula, foi lá no cartório. Hoje é uma excelente funcionária, aprovada, inclusive, parece que em concursos aí do Tribunal de Justiça, e eu fico feliz, porque, brinco, aquele que passa pelo cartório e por lá permanece por mais de 5 anos, é porque ele é ruim de serviço, né? Ele já teria que ter estudado e passado, ou no concurso para cartório ou para outra atividade. Então, eu tenho lá a possibilidade de fazer isso, não com os atuais, mas sempre, né? No Brasil todo temos garotos, meninas que trabalharam conosco, hoje são titulares de cartório, com esse incentivo. Mas voltando então na terminologia, terra, né? Referência da terra, referência do imóvel na terra, no passado feito de maneira rudimentar, com corda, com braço, com medidas que às vezes não expressavam a precisão que hoje temos. Então, às vezes, a identificação na matrícula do imóvel era do córrego tal até a árvore tal, ou até este ou aquele lugar. Às vezes não tem mais aquela referência e ela desaparecia, mesmo tendo os marcos no lugar. E hoje, com a lei do georreferenciamento, ela foi assim chamada, mas, na verdade, ela apenas existiu para modificar a lei dos registros públicos, determinando que essa medição deveria ser com uma precisão maior, né? Hoje, por satélite, com metodologias que os geomensores, né, que são os técnicos que cuidam dessa situação, são os engenheiros geomensores, que fazem a medição com a precisão, com a moderna tecnologia que atende à necessidade do parceleiro, ou seja, daquela pessoa que tem aquela parcela do solo rural, né? Hoje é obrigatório, e também do urbano, que nós falaremos depois. Tá? Eu estava ouvindo você atentamente e recordando de quando eu comecei a estudar para concurso, ter as primeiras noções, e um professor pegou uma matrícula, ou transcrição, né? Porque as antigas no também passado, chamavam de transcrição. Nos livros maiores, né? Chamavam de livrões, né? E aí ele foi abordar justamente essa forma como eram descritos os imóveis. Ele falou, o imóvel inicia lá onde a vaca mocha pasta. Eu guardei para sempre, né? Então, naquela época, a vaca pastava naquela região. Sim. E ele colocou daquela forma, gente. A descrição precária, né? Hoje a vaca morreu, cadê? Né? Onde é que vai? Descrição precária, que a Corregedoria recomenda que tenhamos um cuidado especial e possamos ter na serventia, os cartórios, né? Serventia, cartório do registro de imóveis, notas também, um geomensor, ou pelo menos a assistência dele, né? Um cartógrafo, né? Um gestor ambiental. Então, hoje nós temos aí uma gama de pessoas que, mesmo não estando dentro da serventia, prestam serviços, porque nem todo titular é dotado de todo esse conhecimento. E nós sabemos que não é o registrador, o juiz, o promotor, se não tiver uma assessoria perfeita nessa hora, ele acaba não conseguindo desenvolver um bom trabalho. E nós, modéstia à parte, temos esse exemplo de Campo Novo do Parecis, com o projeto Conheça o Município a partir do registro de imóveis, onde temos quase todas as matrículas georreferenciadas, certificadas, e mesmo agora com a exigência do provimento 195, nós não teremos problema nenhum em estar com ela toda plotada da maneira que o órgão nacional de justiça exige. Parabéns! Eu não falo para me vangloriar, né? Eu fico até bastante emocionado, porque o primeiro georreferenciamento do Brasil foi feito por mim, lá em Campo Novo do Parecis. Que legal. Então, o número 1 do Brasil foi em 2004, né? Isso nos deixa bem contente, porque é essa a realidade. É um marco, literalmente. Doutor, explica para quem está em casa o que é essa demarcação, vamos chamar assim, né, da área de cada imóvel, por que ela é importante para o registro de imóveis? Tá, nós temos que partir do seguinte princípio. Para se conhecer a realidade, ou para modificá-la, né, o primeiro passo é conhecer a realidade. Tá? Nós temos no Brasil a necessidade de uma lei regulamentando o artigo 21, inciso 15 da Constituição Federal, que prevê a obrigatoriedade
de um órgão, no caso hoje é o IBGE, mas poderia ser ou poderá ser outro, que cuide da cartografia oficial do país. Nós não temos uma cartografia oficial do país. Os estados têm, tanto que aqui no Mato Grosso, quando se tem uma discrepância entre o que está no cadastro ou na cartografia aqui do estado e o que está na cartografia do CIGEF, que é o sistema que cuida dos cadastros no INCRA, deve predominar a nossa, porque ela é confiável dentro dos padrões que temos aqui no Mato Grosso. Às vezes, falar de alguma coisa até estranha, porque falar em Intermate, Instituto de Terras de Mato Grosso, é voltar ao passado e saber que muito se fez de estranho, né, nesse instituto, mas que hoje ele é moderno e ele é dirigido por uma pessoa, Serafim, que durante esses 2 governos estaduais vem modernizando de tal maneira que nós temos aí um banco de dados confiável no Intermate. Por isso, essa questão, no dizer aí de que essa definição há de ser feita a partir desses dados aqui do nosso estado, se o imóvel aqui pertencer. Entendi. E em que situações o georreferenciamento é obrigatório e em que situações ele não é obrigatório? Tá. A lei, ela diz que em qualquer situação de transferência da propriedade, de desmembramento e de remembramento, isso é o que diz a lei. O pessoal de casa não vai saber o que é isso, não. Desmembrar um imóvel. Desmembrar o imóvel, ele é de um tamanho maior, né? E ele vai ser fracionado em área menor. Tá. Ou remembrá-lo, né? Ele é menor e vai ser anexado de uma maneira a se tornar um todo maior. Só se estiver pertinho ali um do outro. Se estiver. Há de se ter aí o quê? O proprietário ser o mesmo proprietário, o imóvel ser contíguo, né? Ele estar junto, para que isso aconteça. Em outra circunstância, não é obrigatório o GEL, tá? Mas acontece que hoje, qualquer agente financeiro, qualquer pessoa que vai comprar um imóvel, ele quer saber se aquele papel, se aquela matrícula representa aquele pedaço de chão, né, onde está sendo descrito o que está no papel. E ele não arrisca mais comprar se esse imóvel não tiver com essa situação resolvida. Ou seja, o georreferenciamento, que é um procedimento elaborado pelo geomensor, pelo agrimensor. Na verdade, quem trabalha é o agrimensor, é ele que vai em loco para medir. O geomensor é o engenheiro que, às vezes, cuida de assinar o laudo, aquela história que nós sabemos. Na prática, o agrimensor, e nós louvamos esse trabalho que hoje está sendo jogado por terra com esse decreto que você comentou logo no início. Tá? Eles estão, inclusive, muito preocupados. Tá? Vamos chegar lá, então, para explicar sobre isso. O senhor mencionou que se o proprietário quiser vender, doar, desmembrar, remembrar, ele precisa. E se ele não quiser fazer isso agora, não precisa, ele é obrigado a fazer o GEL? De acordo com o provimento, toda e qualquer pessoa é obrigada a fazer o GEL para ele saber da existência desse imóvel, se ele está ou não naquele local onde corresponde a matrícula. Qualquer pessoa que vai comprar ou arrendar esse imóvel, o próprio agente financeiro, ele não permite que se faça qualquer procedimento sem dar a ele conhecimento de que esse imóvel está de venda. Então, é uma obrigatoriedade ou não, dependendo da conveniência de quem vai receber. E hoje, diante da divulgação de tudo isso, dificilmente uma pessoa, só mesmo o grileiro, entre aspas, é que não tem esse interesse. E esse decreto, ele veio justamente para facilitar a grilagem, porque há alguma pessoa que quer dar uma interpretação mais restrita ao decreto, entendendo que não precisaria nem do georreferenciamento, lê do engano. Né? Em recente carta no Rio de Janeiro, dos corregedores de justiça, foi inserido lá um enunciado dessa situação. A obrigatoriedade do GEL existe, agora a certificação do GEL, que é coisa distinta, ela não é obrigatória. O que é a certificação? É a informação desse dado georreferenciado para o CIGEF, para o órgão do INCRA, que
tinha e tem a atribuição de conferir se aquele engenheiro é credenciado para fazer aquilo e tal. Então, essa responsabilidade, momentaneamente, ela não é obrigatória. A certificação pelo INCRA daquele GEL que foi feito. O movimento dos agrimensores hoje, engenheiros e operadores do direito, é no sentido de ver revogado esse decreto, porque ele é um decreto que veio, o presidente viajou, como sempre, o vice assinou esse decreto, certo? E agora estão buscando aí uma audiência para que veja o porquê dessa situação. Porque até então, só os imóveis abaixo de 25 hectares, né, no escalonamento que vinha, né, é que não seriam, não teria obrigatoriedade do GEL. Ou seja, todo o imóvel no início superior a 5.000 hectares, a 1.000 hectares, a 500 hectares, a 200 hectares, a 100 hectares, o prazo da obrigatoriedade dele já teria expirado. E sobrava essa do 25 hectares. Então, os projetos de lei que estão ainda tramitando no Congresso Nacional, eles caminhavam nessa direção. Mas veio o decreto e jogou por terra os projetos que lá estão, ainda em discussão, com pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, para que realmente somente os imóveis abaixo de 25 hectares tenham prazos prorrogados. Os outros não. Entendi. Os prazos dos outros já teriam vencido. Tá? E aí, qual vai ser a consequência? A consequência é de que, se não houver a obrigatoriedade da certificação do GEL, essa situação ela tende a ficar confusa, porque tem um provimento 195 do Conselho Nacional de Justiça que exige que tudo isso seja levado para uma plataforma do ONR, né? Onde temos lá o local apropriado para que tudo aconteça da melhor forma possível, com uma certificação. E quem vai certificar que está correto aquele procedimento? Então, é uma incógnita. Então, padece de coerência, né? O decreto, considerando que o provimento exige que isso aconteça. Tá? Então, uma outra agência moderna, pode ser o INCRA também a fazer isso aí, é necessário que venha para certificar isso aí. E precisa determinar, assim, o que é para fazer, porque quando saiu a publicação desse decreto, nós também, né, do cartório, falamos, não precisa. Aí depois falamos, não, vamos ler melhor isso aqui. Está realmente prorrogado o GEL? Aí, ou é a certificação? Aí troquei ideia com o Carlos até do Registro de Imóveis lá de Várzea Grande, aí a gente conversando também. Quando sai uma nova lei, né, algum ato normativo, nós temos que interpretar e ver como que nós vamos aplicar. E nem sempre é fácil, né? Fica essa dúvida. Aí editaram nova... Aí foi editada uma norma técnica pela Noreg que pacificou para a maioria. Nós temos colegas que ainda acreditam que só lá da coroa brasileira que pode vir alguma coisa. Eu brinco com a coroa brasileira que nós tivemos uma coroa portuguesa, né? E essa coroa portuguesa pensava nesse sentido, de que não precisaria de nada mais, certo? Entendi. A coroa brasileira. Aí o que acontece? Essa pessoa, mais de um, né, acabou acolhendo depois que veio essa carta do Rio de Janeiro, editada pelo Conselho, pelo encontro dos corregedores de justiça de todos os estados do Brasil. E a coroa brasileira acabou cedendo, né? Nossa. Mas é importante. Então, você não vai me apertar para falar o que é a coroa brasileira. Em off. Vou deixar vocês de casa curiosos. Ela vai saber depois. Tem coisa que a gente não pode falar, não né? Pode, então, vocês vão ficar curiosos. Ai, doutora Arimateia, muito boa a nossa conversa. Não, muito tranquilo. Olha, uma outra pergunta que eu separei aqui. Quais são os erros, as inconsistências mais comuns quando apresentam georreferenciamento para registro e, eventualmente, né, não é possível? O que mais acontece que trava? Muitos, e você vai ver nesse livro que eu estou te presenteando, e olha, pode fazer propaganda dele. Aqui, aquisição da propriedade rural sobre terras devolutas. A conversa está tão boa, eu estava até esquecendo. Esse já procura aí, reserva o seu exemplar. Editado, esse é né? meu. Lá aqui. Pela editora, pela terceira edição da Atena, né? Mas Isso. vendido aí pelo Amazon, Parabéns, né? E estamos aí já na terceira edição, a quarta em breve, já em forma de manual, com a participação de um colega geomensor,
para Muito que, bom. junto à parte técnico-jurídica, venha também a parte do geomensor. Mas o que acontece na prática, e lá o nosso cartógrafo detecta, é a inserção de plotagem de títulos em áreas indígenas. São as chamadas matrículas voadoras, né? Para quem não sabe, Que é uma essas matrícula matrículas voadoras são poucas no estado, porque à medida que elas são detectadas, a pessoa é instada, né, a fazer algo. Hoje nós sugerimos que a pessoa promova a renúncia do direito real da propriedade. O que é isso? Ele vai renunciar a um direito que ele, em tese, teria sobre aquele imóvel, por exemplo, de 5.000 hectares, 10.000 hectares, com a terra no preço que está hoje, o cara renunciar àquele direito é alguma coisa estranha, né? Mas essas matrículas voadoras são matrículas inexistentes, são matrículas de papel, não tem o chão. Por isso a necessidade do georreferenciamento. E essa matrícula, ela tem um título que está deslocado. Esse título, ele, na verdade, ele existiu quando não se tinha ainda feito a demarcação daquela reserva indígena. E ele ficou ali dentro. São títulos que hoje são declarados nulos, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Tivemos o exemplo lá da Raposa Serra do Sol, onde a pessoa tinha lá 100, 200 anos que tinha um título, né, mas plotado dentro daquela reserva. Então, esses são os títulos que são inseridos, e daí ele é plantado, entre aspas, né, em outro local, com aquela descrição que não tem nada a ver, quando georreferenciado, para a realidade. Por isso, nenhum desses títulos tem georreferenciamento perfeito. E a certificação dele é que daria esse respaldo, né? O INCRA estaria consolidando a situação e provando que realmente ele não existe. Entendi. Né? Então, se a pessoa está nessa situação, ela pode renunciar à propriedade. Aquele direito real. Na verdade, quando você fala em registrar uma escritura, registrar um título, você está promovendo o registro do direito real da propriedade. A propriedade é um dos direitos reais inseridos no nosso Código Civil. Sim. E ele é o principal, né, o melhor, o mais importante deles. Então, quando a pessoa registra, ele não registra a escritura, ele registra o direito sobre a propriedade. Por isso que muitos, quando eu comecei a falar em cadastro territorial e registro jurídico, as pessoas dão pouca importância ao cadastro territorial, porque ele está registrando um direito sobre aquilo que ele tem a posse. Aí é outra história de posse e propriedade, é um assunto que demandaria mais tempo, né, para mostrar. Aí tem que vir aqui para a gente falar sobre isso. É outra história, né? Eu tenho muita pergunta, eu recebo muitas perguntas sobre uso capião. Uso capião. As pessoas participam, a gente tem um quadro, Sim. né, sobre participação da população, eles mandam perguntas para a gente, e é impressionante como... A gente sabe que tem milhares de imóveis irregulares, Sim. mas que tem essa sede de conhecimento também. Muito embora tenha o Google, a gente consegue fazer pesquisa, mas ter alguém que está ligado à atividade, eu acho que passa um pouco mais de segurança. Com certeza, então é gratificante. com certeza. E já fica aqui o convite, doutora Edmaté, para voltar e a gente falar sobre isso. Com todo prazer. A propósito, amanhã eu estarei, depois da manhã, em Rondonópolis, tratando justamente da desjudicialização de alguns procedimentos, dentre eles a uso capião. Né? No passado, tudo era feito no Poder Judiciário. Hoje é feito pelo cartório de notas, com o registro de imóveis. E aí vem a adjudicação compulsória, que é outra coisa, e da uso capião tem fato pitoresco também, que merece ser relatado para aqueles que não conhecem. O marido, né, a mulher abandona o lar, né, com 2 anos, o que abandonou perde o imóvel a favor daquele que permanecer. Isso é realmente uma questão que merece ser dita, viu? 2 anos 2 anos só 2 bastante, anos. Né? Saiu de casa e não voltou e nem justificou, o outro pode pedir o imóvel para que... Pode usucapir, muito bem, eu já É um falei. exemplo, né? usucapião Um deles, familiar, né? É uma das modalidades da usucapião. E as pessoas acham que é tudo igual, né? Cada especialidade tem o seu tempo. Doutor, olha, muito obrigada. Eu fico feliz Nosso e tempo lisonjeado já esgotou. com tudo isso. Eu gostaria muito, né, de repetir quando for convidado, porque tem muito o que falar sobre esse assunto. Ele é
muito importante para que a gente fale em pouco tempo, né? Sim, Tá. tem muitas questões, eu não consegui falar nem a metade aqui, realmente tem muita Mas coisa. eu estou ao dispor, né, Alcione, das pessoas que nos assistem nesse momento, dos colegas, advogados. O meu contato pode ser compartilhado, Pode. né, autorizo com todos e me coloco sempre à sua disposição. E muito obrigado aí por receber-me. Imagina, a alegria é toda Tá. minha. Obrigada. Felicidade para você. Obrigada. Obrigado. Pessoal, semana que vem tem mais. Acredito que vocês aprenderam um pouquinho sobre georreferenciamento aqui com o Dr. Arimateia. Ele que já lida com esse assunto já há bastante tempo, tem grande experiência, como vocês viram. E até a semana que vem, se Deus quiser, domingo, às 16 horas, sempre aqui na TV Cidade Verde. Um beijo grande. Tchau, tchau.